culto das mensageiras de missões, que uma vez mensageira, como a Cléo disse, sempre mensageira do Rei. E eu amo as mensageiras do Rei, que mensageira do Rei foi, acho que, muito do que eu sou hoje eu aprendi nas mensageiras do Rei. Primeira vez que eu preguei, há uns quase 18 anos atrás, eu tinha 8, 9 anos e foi numa reunião das mensageiras. Foi sobre Salmos 46, eu não lembro mais de nada do que eu falei, mas com certeza não passou nem de 5 minutos. Então, mas foi muito especial. Depois na igreja foi já com jovens, quando eu tinha 14. Então as mensageiras é muito especial para mim. E tem uma pesquisa, minha faculdade fez uma pesquisa, meu professor de antropologia e sociologia, e essa pesquisa aponta que os melhores leitores e os que mais leem na faculdade, irmãos, são aqueles que cresceram na igreja. E os que mais têm desenvoltura na apresentação de trabalhos e seminários, eles cresceram na igreja. Eu acho isso muito interessante, né? Uma faculdade reconhecer isso através de pesquisa. E eu gosto sempre de falar isso porque eu tenho a ciência ao meu favor e a vida de tantos outros, né? Quantos foram mensageiras e embaixadores aqui? Vários. Então, esse ministério, ele dá muito fruto. Para além de uma vida acadêmica, um fruto espiritual que é muito melhor. Então, eu quero começar dizendo para vocês continuarem incentivando essas meninas que estão aqui, os meninos, os embaixadores, a continuarem vindo e se desenvolvendo na igreja, né? Porque com 8, 9 anos, pregar para um monte de menina assim, pequenininha, não é fácil. Então, a gente acaba não tendo vergonha mesmo de apresentar trabalho, de ler. E a Bíblia é muito importante, né? Essa pesquisa apontou por que os estudantes universitários, os que cresceram na igreja, são os que mais leem e os que leem melhor, por causa da Bíblia. Que existe um livro, eles descobriram lá que existe um livro dos cristãos, que é muito importante, tá? A criança, desde cedo, ela fica assim, eu preciso ler a Bíblia. Ela vê o pai e a mãe, então ela se empolga e incentiva a ler a Bíblia. Então, continue lendo a Bíblia em casa, incentivando seus filhos. Eu sei que hoje tem a tecnologia, na minha época eu não tinha, né? A primeira Bíblia que eu ganhei, eu tinha 10 anos, minha família era muito pobre, mais pobre do que a gente é hoje. Então eu ganhei minha primeira Bíblia com 10 anos. E era muito caro, não era acessível ter Bíblia. E foi uma Bíblia corrigida. Irmãos, é difícil ler uma Bíblia corrigida, né? Então, mas eu queria muito ter uma Bíblia e eu ganhei. Então, continue incentivando seus filhos, para além de trazer seus filhos para a igreja, um ativismo religioso, mas para serem cristãos de fato, para absorverem tudo que as mensageiras e os embaixadores ensinam. Inclusive, eu estou vendo o Wesley ali, ele foi meu primeiro professor de juniores, tá, gente? Quando eu tinha uns 8 anos, ele era professor de juniores lá na Central de Vigário, a igreja que eu cresci. Então, muito bom ver meus líderes sempre aqui. Então, quero convidar os irmãos, agora vamos entrar na mensagem. E Mateus 28, a gente já leu, 16. Eu quero começar do 16, a gente já leu algumas vezes. E a gente vai entrar na mensagem. E diz assim, amém, irmãos? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, estou no 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos completar a missão, é o tema de missões mundiais. Mas eu quero perguntar uma coisa, qual é o tema que a igreja está estudando esse ano? A gente ouviu no aniversário da igreja e durante todo esse ano o pastor Glauco falou que a gente ia ouvir. Chamados para ser santos, sobre santidade. E eu quero perguntar outra coisa para os irmãos. A gente está falando sobre santidade, mas qual é o oposto da santidade? O oposto de ser santo.
Ouvi um silêncio. Resposta certa, brincadeira. O oposto da santidade, irmãos, é o pecado. São as trevas, perdição e tantos outros sinônimos para isso. E o pastor Glauco, semana passada, ele disse uma frase mais ou menos assim, que o chamado à santidade se faz necessário por causa do pecado. Então, hoje, eu quero trazer para os irmãos o seguinte, que para completar a missão, nós precisamos de uma coisa, que é reconhecer as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado. E as meninas já estão ligadas o que é, que é a primeira frase do pacto das mensageiras. Quem foi mensageira sabe, né? O embaixador também tem um pacto e a gente aprende isso durante a primeira etapa. E eu lembro quando eu era criança, isso me marcou muito. Reconhecer as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado. E para completar a missão, a gente precisa disso. Porque o mundo perdido, o mundo em trevas, ele é inimigo de Deus. Porque não tem como ser meio amigo de Deus. Não tem como ser conhecido no sentido, fulano é meu conhecido. Ou fulano é meu colega. Não. Com Deus, ou a gente é amigo ou é inimigo. E o mundo em trevas, ele é inimigo de Deus. Porque sem santidade, não tem como ver o Senhor, ninguém verá o Senhor. E todo cristão, ele é um vocacionado. Todos nós que aceitamos Cristo um dia, nós somos vocacionados e nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. E aí, agora os embaixadores, né, a nossa eterna implicância com os embaixadores e mensageiras, né, sempre tem que ter. Mas aí a gente entra até no versículo dos embaixadores, né? Que eles conclamam o mundo a se reconciliar com Deus. E esse é o nosso ministério. Reconhecer as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado. No fim, embaixadores e mensageiras. E todos nós, como cristãos, estamos no mesmo propósito. Às vezes, nós usamos mapas, dados, histórias de missionários ou a miséria de alguns povos errado e não que seja errado também usar, né? Não que não seja importante, mas às vezes a gente usa isso, mas não é o ponto de partida para missões. A culpa, o exagero, histórias tristes, quantos nós já ouvimos, tudo isso é importante, mas isso não nos motiva da maneira certa. A missão de verdade, que glorifica a Deus, ela começa com a alegria no Evangelho. Deus, ele enviou o seu Filho para salvar pecadores como eu, como você. E, por vezes, a melhor maneira de se incentivar a igreja a fazer missões, às vezes, é parar de falar sobre missões e falar sobre o Evangelho. Porque do que adianta eu incentivar a igreja a fazer missões se não estamos animados e empolgados com o Evangelho? Salmo 100 vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Em Salmo 51, o salmista Davi fala, Senhor, torna-me dar a alegria da sua salvação, restitui-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos amar e dar o profundo valor ao que Cristo fez por missões, e aí sim nós vamos nos empenhar em reconhecer as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e completar a missão. E o que eu quero dizer com o Evangelho? Eu não quero dizer apenas sobre o nosso modo de viver, uma forma de viver. Eu falo, sim, sobre a mensagem inicial, simples do Evangelho. Que Jesus salvando, morrendo pelos pecadores, e essa é a única mensagem que pode salvar do inferno ou da condenação, do juízo final, pecadores como eu e você, e nos levar a Deus. A gente viu aqui em Mateus falando sobre a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo, ela é a força para a gente cumprir a grande comissão. Jesus tinha acabado de ressuscitar aqui em Mateus. E ele falou, eu tenho todo o poder, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, já não há mais nada que a ele não pertença. Ele tinha vencido a morte já não tinha mais força. Então,
a necessidade do mundo é reconhecer esse mal que habita em nós, o pecado, ou seja, a falta de santidade. E o pecado, ele nos afasta de Deus e nos faz mortos e nos deixa na pior situação possível. De uma forma que a gente não pode se aproximar de Deus, porque Deus é santo e nós não. Em Abacuque 1:3 diz que Deus é tão santo que os olhos dele não suportam ver o mal. Ele não pode tolerar a maldade. Então a necessidade do mundo perdido é se voltar para o Deus santo. Quando nós abrimos nossos olhos para a realidade do mundo em trevas e corremos para obedecer a grande comissão que Jesus deixou, que é para para todos os cristãos, a gente cumpre o que Deus quer e espera de nós. E a gente precisa reparar, até na abertura, o moço, né, do vídeo, ele falou que é a grande comissão, não é uma grande sugestão. Já que você está aí, né, se você quiser, talvez, quem sabe, aí você prega o evangelho, todo mundo, se você quiser, sabe? Aí você ensina eles a obedecer, se você quiser. Sabe como sua mãe fala? Aproveita que está indo na cozinha e pega um copo de água para mim. Aproveita que você está aí, prega aí, ensina os outros a serem discípulos. Não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Se a gente reparar o tema, eu achei muito interessante o tema, porque o tema não é uma pergunta, não tem interrogação, né? Vamos completar a missão? Não, é uma afirmação, vamos completar a missão. Então, mostrar a todos que existe um Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que um dia virá muito em breve para julgar vivos e mortos, é a motivação que nós precisamos ter. É dizer, louco, essa noite pedirão a sua alma, que você tem preparado para quem será. E outra coisa que eu quero dizer é que o mundo assustado, ele precisa de uma igreja corajosa. É uma frase de A.W. Tozer, um teólogo. O mundo assustado, ele precisa de uma igreja corajosa. O mundo em trevas precisa de uma igreja que brilhe. As pessoas vivem em trevas, em morte, e necessitam de alguém que os guie para a verdade, para a luz ou para a sua necessidade, que é o que a gente está falando. E qual é a necessidade do mundo? A reconciliação, a paz com Deus. Ou seja, cristãos, pessoas que se levantam e resplandecem, como diz a divisa das mensageiras. E sabe por que muitos procuram a igreja para pedir alimento? Sabe por que pessoas com uma arma, com um fuzil na mão, eles aceitam nossas orações? Sabe por que pessoas que estão fumando, cheirando, apagam, sei lá o que elas estão usando e aceitam nossa oração? Prostitutas, pessoas com dependência química, pedem um abraço nosso. Sabe por que eles aceitam? Porque eles têm a certeza que a igreja é o único lugar onde eles ainda encontrarão pessoas capazes de amar. E pessoas que amam com amor verdadeiro. Pessoas que acreditam que elas têm jeito. Porque o único jeito que a gente conhece é o amor de Cristo. Porque só em Jesus a gente pode encontrar uma paz verdadeira. E sabe, irmãos, a maioria das mães, dos pais, tios, avós, quem cria uma criança, eles não criam seus filhos para o mal. Ninguém tem um filho, ai que bonitinho, vai ser dependente químico. Não, ninguém cria. Muitos mostram, a maioria mostram uma vida digna. Meu filho é trabalhar, andar de cabeça erguida. Quantas mães também viram noites de joelhos, orando pelos seus filhos, pelos seus netos, orando, clamando, chorando. Mas, infelizmente, muitos eles não ouvem os seus pais. E o que eles podem encontrar na igreja? Nós, não estou falando nesse prédio aqui, o que eles vão encontrar nesse prédio eles já sabem. Mas o que eles podem encontrar em nós? Misericórdia,
amor, compaixão, que foi o que Jesus teve? Que uma profecia tem se cumprido em nossos dias. Apesar deles terem certeza que aqui, em nós, igreja, eles encontrarão amor de verdade, porém o amor de muitos tem se esfriado. Então nós não podemos deixar nos levar e deixar que o nosso amor se esfrie. Então, reconhecer as necessidades do mundo perdido nas terras do pecado e completar a missão e desejar atender ao mandamento do Mestre é ter compaixão. Nós precisamos entender que nós estamos aqui pela graça de Deus, porque nós fomos perdoados, e é tudo de graça. Ninguém merece aqui. Ninguém consegue ser santo pelos seus próprios esforços. Não há nada que você faça que você consiga ser santo pelos seus próprios méritos. Então, ninguém consegue se salvar. E Deus perdoou, e através de Cristo Ele pagou uma dívida que por nós seria imperdoável. Nós não temos essa capacidade de pagar. Então, por que a gente não tem compaixão de quem se encontra em uma situação que nós já estivemos? E talvez você olhe para mim e fale: Daiane, mas eu cresci na igreja. Eu não sei, você está falando aí de segurar arma, de prostituição, de DBTs aqui. Eu não sei nada que é isso. Eu cresci na igreja. E eu gosto muito dos 3 primeiros capítulos de Romanos. Por quê? No capítulo 1, Paulo, ele explica como que os gentios, aqueles que não são judeus, eles pecaram. E como que eles pecaram? Eles pecaram justamente nisso, prostituição, criaram outros deuses. Paulo fala que inventaram maneira de fazer o mal. Não satisfeito com o mal que já tinha, eles inventaram várias maneiras de praticar o mal. E eu gosto de comparar, contextualizar os gentios com as pessoas que a gente chama que viveu no mundão, sabe? Prostituição, bebia, era traficante, roubava, era assassino e veio para a igreja. E no 2, capítulo 2 de Romanos, Paulo já explica como que os judeus pecaram. E como que os judeus pecaram? Os judeus pecaram por não amar a Deus acima de todas as coisas e por não ser luz e bênção para as nações. E aí, contextualizando, eu gosto de contextualizar para a gente que cresceu na igreja. A gente é como judeus. Como que a gente peca? Por não amar a Deus acima de todas as coisas. Por não ser luz, não ser bênção para as nações. Na verdade, muitas vezes a gente é treva, a gente é maldição para as nações. A gente não é bênção para as nações. E no 3, Paulo encerra essa discussão falando o seguinte: não há distinção. No final das contas, todos pecaram e excluídos foram da glória de Deus e carecem da glória de Deus. No último Assemble, a Gabi contou o testemunho de conversão dela. Aí ela falou: cadê a Gabi? Vou contar aí, Gabi. Aí ela falou que estava num acampamento e eles estavam pregando lá sobre Apocalipse. O pastor até já pregou aqui sobre que não é frio nem quente, é morno. E a Gabi se despertou a partir dali. Ela pensou: caramba, eu sou morna, então eu preciso ter um despertamento. E às vezes, por vezes, nós crescemos na igreja, a gente peca por isso, por ser morno. Então todos nós precisamos desse despertamento espiritual e no final das contas todo mundo pecou. No final das contas todo mundo no mesmo barco. E o nome dele não é Titanic. O nome dele é inferno, a não ser que você creia e aceite Jesus como seu único e eterno Salvador. Está todo mundo no mesmo barco. Não tem distinção. Então, no versículo 19, ir fazer discípulos, ensinar, ser luz, ser bênção para as nações, sabe, irmãos, não é um programa, não é uma opção, é um estilo de vida. Conhece alguém que é low carb, vegano, não bebe refrigerante? Sabe, o que elas vivem é um estilo de vida. E aonde elas vão, todo mundo sabe.
prepara um suco que fulano tá aí, fulano não bebe refrigerante. Tem um conhecido meu, ano passado, no final do ano, Natal, a gente estava fazendo quentinha para mais de 400 pessoas, era estrogonofe. E ele é vegetariano. Irmãos, foram comprar soja para fazer um estrogonofe de soja para ele. Gente, mais de 400 quentinhas. Todo mundo lembrou que ele era vegetariano. E ele não come carne, então trataram de preparar. Ele não pediu, ele também não faz questão, se não tiver, tudo bem. Mas todo mundo sabe que o que ele vive é um estilo de vida. Mas mais do que esse estilo de vida que você possa viver e que todo mundo reconhece, o maior estilo de vida que a gente pode viver é a vida de Cristo. Que é isso, discipular todas as nações, batizar, ensinar a obedecer a tudo que Jesus disse. Porque não é só preparar algo diferente que não bebe refrigerante, mas porque ele é cristão. Ela é cristã. As pessoas reconhecerem isso, como diz o hino das mensageiras, é atrair corações ao Senhor, aonde quer que Ele me coloque. Existe uma frase de Spurgeon que eu gosto muito, que é que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não tem como. Ou temos impostores aqui infiltrados em nosso meio, ou só temos missionários. E eu acredito que nós só temos missionários aqui, amém? Amém, até porque toda a nossa vida, ela precisa ser um ato missionário. Missionário não é só aquele que larga tudo e vai para outra nação, outro estado. Não, todos nós precisamos viver como missionário. Ser um testemunho não só de atitudes, mas também de palavras. Tem uma outra frase que eu gosto muito e eu nunca consigo descobrir quem é, porque toda vez que eu vejo é um autor diferente. Mas diz o seguinte: pregue em todo o tempo e, se necessário, use o megafone. Porque a fé vem pelo ouvir. Então você precisa falar para essa pessoa, muito além do seu testemunho, que conta muito também, né? Para validar aquilo que você está falando. Então, e discipular é toda a igreja levar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Onde Deus colocou, faça discípulos, ou pelo menos morra tentando, é o título de um livro, faça discípulos ou morra tentando. Então, onde Deus colocou, faça discípulos. Não são métodos, estratégias, programas em Atos e nos Evangelhos, a gente vê diversas formas de se fazer isso. Mas é ter paixão, ter amor, reconhecer a necessidade do mundo perdido, das trevas do pecado. Não é simplesmente o que enche a igreja ou a reunião das mensageiras, mas é sobre quem nós somos e muito mais, é sobre quem Deus é. A grande comissão, ela não é algo a se ter sucesso a todo e qualquer custo, para a gente ter números e likes e apresentar a igreja, mas é um estilo de vida. É estar preocupado com a integridade e a fidelidade da mensagem. Então, a gente, desde a adolescência eu penso nisso, será que realmente a gente precisa entreter as pessoas para que a gente consiga que elas ouçam o evangelho? Será que eu preciso plantar a bananeira aqui, me vestir de palhaça para as pessoas ouvirem o evangelho? E eu não estou falando sobre evangelismo criança, que aí tem o seu valor. Isso, mas eu estou falando com adultos. Sabe, irmãos, Ian Boldes foi um pastor metodista. Ele disse que Deus, ele unge pessoas, não métodos. Então, seja qual método você use, a forma que você use, que seja fiel à palavra, Deus ungiu você. E ele disse mais que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. E Lutero disse que um sermão sem unção endurece o coração. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente saiba que fiel é a palavra de Deus, primeiramente, e que Ele nos ungiu e nos comissionou e falou: vai e pregue o Evangelho. E talvez você olhe e fale: Daiane, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha,
eu não sei, e muitos nem querem ir, eu tenho que ir sozinha, e enfim. Mas eu quero dizer que no versículo final, Jesus fala que está conosco todos os dias. E no início, se você reparar, os discípulos, quando viram Jesus, alguns adoraram, outros duvidaram. Então, a dúvida, o medo faz parte. Mas, em 1 Samuel 14:6, diz que nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E John Wesley disse que o seguinte: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que a nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então imagina John Wesley com quantas pessoas ele precisaria para abalar a Vigário Geral ou Rio de Janeiro. Se ele precisava de 100 para o mundo. Então Jesus nos garante, irmãos, Ele é o centro da missão. Ele é o que move a missão. A fé, ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Não a respeito de mim, não a respeito de você, mas a respeito do que Cristo fez. Sabe, não é só o pastor que foi chamado para pregar, não. Ou os pastores. Mas cada um de nós. Talvez você se trema como eu no início, para subir num púlpito para pregar. Mas, e talvez você, daí eu não sei elaborar uma pregação. Mas o que Cristo fez na sua vida? Você não sabe contar? O que Jesus fez na sua vida? Comece pelo seu testemunho. Conte da sua transformação. Conte o que Jesus tem feito por você. A mensagem da salvação, Cristo veio para salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal, e Cristo nos amou quando a gente era inimigo. É algo simples. Sabe, a necessidade do mundo perdido nas terras do pecado é de um Salvador, que você diz conhecer. Então, o que você precisa é fazer o versículo da irmã Sagela: levanta-te e resplandece, que já vê essa luz, e o nome dele é Jesus. E caminhando para o final, eu quero ler João 14, 23 e 24 com os irmãos. Que diz o seguinte: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Lembre-se, estas palavras não são minhas. Ela vem do meu Pai que me enviou. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Obedece minhas palavras. Quem não me ama, não me obedece. É simples. Jesus está falando: vocês falam que me amam, mas não fazem o que eu mando. Vocês me chamam de Senhor, 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 mas não fazem o que eu digo. Parafraseando o pastor Caio é o coordenador geral das cristãs do estado do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: e eu vou dar uma modificada, mas se você olha para um projeto missionário, como a gente viu aqui, 1000 países que os cristãos são perseguidos, mais de 1000 países. Quantas pessoas nunca ouviram nem falar do Evangelho dentro desses países? 90%. Quando você olha para projetos de evangelização com criança, com adulto, com mulheres, sei o que foi, você não se compadece, não sente nada pelo perdido. Você precisa colocar a mão no seu peito e sentir para ver se tem um coração batendo aí. Sabe? Qual é o teu ministério? O que Deus te chamou para fazer? Eu falei que todos os cristãos, eles são vocacionados, eles têm um ministério. Mas Deus deu algo específico para cada um de nós. Não tem como todo mundo ser mão. Não tem como todo mundo ser pé. Nós somos o corpo. Então, o que Deus te deu? Qual o seu chamado específico? Use-o. As pessoas estão morrendo como ovelhas sem pastor. E Mateus 9, Jesus fala para os discípulos rogar, pedir, orar, para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores, porque tem muito trabalho a ser feito, mas poucas pessoas para fazer. E ele convida seus discípulos para orarem por isso. E eu acho muito interessante que aí termina o capítulo 9 e começa o capítulo 10 dizendo:
E Jesus chamou seus 12 discípulos e os deu autoridade para curar, para evangelizar. E o nome desses 12 são... Ele fala assim, ore para o Senhor enviar trabalhadores. Depois ele fala, então, Deus respondeu a sua oração e você mesmo é a resposta da sua oração. Sabe, não basta só a gente olhar para o vizinho, amigo, para os perdidos, para os extremos sociais. Porque, sabe, irmãos, os extremamente pobres, os extremamente ricos, eles não são evangelizados, porque são difíceis de alcançar. E não basta a gente olhar para uma pessoa na rua, para as barricadas, para tudo que está acontecendo e apenas levantar a mão e dizer que Deus tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia há muito tempo, irmão. Deus já teve misericórdia há muito tempo. Não adianta a gente, que Deus tem misericórdia. Deus já teve, há muito tempo, quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer. Por todos nós, inclusive essas pessoas, Ele já teve misericórdia. Deus já reconheceu há muito tempo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e completou essa missão há muito tempo, quando Ele disse naquela cruz, está consumado. Então, quem falta somos nós reconhecer as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejar atender ao mandamento do Mestre e completar a nossa missão. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos, que os irmãos possam refletir sobre isso, que possamos juntos como igreja, cada um de nós, refletir sobre isso e completar a missão, porque tem muita coisa para fazer, hein? Tem bastante coisa para fazer. Então, que Deus abençoe a nós como igreja e esse bairro também. Amém? Brilha, Jesus, brilha forte.